CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Me conta aqui, o que faz com que uma câmera de celular seja boa ou ruim? Então, Fernanda, muitos usuários, né, que vão escolher o seu celular, alguns têm preferência lá, eu quero uma tela grande, outros falam que eu quero muita memória, outros falam, eu quero um celular que tenha rápido, 5G, né, nessa questão, e alguns usuários lá, usuários de celular, escolhem seus celulares pelas câmeras, né, gostam de fotografia, gostam de fazer filme da família, do trabalho, né, ou seja, usar no trabalho de forma profissional. E aí a pergunta que fica é exatamente como é que eu vou escolher, né, uma boa câmera, né, para o meu celular. Então, a primeira questão que a gente deve pensar é o tamanho do sensor, que é exatamente a parte lá da câmera que vai coletar a luz e vai transformar aquilo em imagem, né? Ou seja, em bits, né? Que vai, na verdade, gerar a fotografia. Quanto maior o sensor, maior é a qualidade, né? Ou seja, teoricamente é a qualidade também da foto que vai ser gerada nesse caso. Então, é uma informação um pouco mais difícil de se obter, mas quem está procurando um celular realmente que tenha que quer uma qualidade melhor de fotografia, é interessante dar uma olhada na especificação dos modelos que você está olhando para saber o tamanho do sensor. Quanto maior o sensor, maior é a qualidade, menor é o ruído, né? Ou melhor é a qualidade de fotos no ambiente mais escuro. Então, essa é a primeira informação. A outra é a questão dos megapixels, né? Que no passado foi muito utilizado como propaganda dos fabricantes de celular. Que a câmera tem 10, 12, 15. Agora estão falando, a Samsung agora lançou ou vai lançar um smartphone com 100 megapixels, né? A Sony lançou um com 50 megapixels. Será que essa quantidade de megapixels é realmente a qualidade que se traduz numa qualidade da foto? Nem sempre. Isso tem uma relação direta com o tamanho do sensor que eu acabei de falar. Se o sensor é grande e eu tenho uma quantidade grande de megapixels, ótimo. Agora, se o sensor é pequeno, né, o tamanho do sensor lá que vai captar a luz é pequeno, eu tenho uma quantidade muito grande de megapixels, isso, no final das contas, se traduz numa foto não tão boa. Então, a quantidade de megapixels, ou seja, qual é o recado aqui, né? Ou seja, não usar de forma absoluta a quantidade de megapixels da câmera, né, com a qualidade, né, de uma relação direta com a qualidade da foto da câmera em relação a essa questão. Outro item bem legal, que agora os fabricantes parecem que estão, né, investindo nisso, é a chamada de abertura, né? Parece lá a abertura 1.7, 1.3, 1.5. O que é a abertura? A abertura é a sensibilidade, né? Ou seja, a clareza da lente e a sensibilidade que eu tenho em fotos em locais muito escuros. Então, quanto menor esse número da abertura, quer dizer que o celular vai conseguir fazer fotos em locais mais escuros, com uma melhor qualidade. Então, isso os fabricantes têm investido bastante em lentes claras, em aberturas pequenas, de forma que eu consigo ter uma foto num ambiente escuro ou com baixa iluminação, uma forma muito legal, né? A abertura também tem um efeito colateral que também é bem, bem bonito nas fotos, que é quando eu tenho uma abertura muito pequena, eu consigo fazer aquelas fotos em que o primeiro plano a pessoa está em foco e o segundo plano lá está fora de foco. Então eu destaco o primeiro plano também. Então quando a abertura é pequena, eu consigo fazer fotos bem legais com isso também, uma foto artística bem bacana. Então a abertura também é uma questão interessante. Tem uns celulares que quando você vai para a opção retrato, eles te dão esse recurso. Isso, mas aí esse recurso, em geral, ele é feito de forma digital, né? Ele desfoca o fundo de forma digital, como é no Zoom, como é em outros locais, que ele desfoca aquilo de forma digital. As câmeras que têm essa abertura pequena faz isso numa qualidade ótica, que é um pouco melhor, né, nesse caso. Né? Mas é um recurso interessante, né, para isso. No caso do iPhone, eles chamam de luz de palco. Entendeu? E aí, à medida que você vai mudando a intensidade da luz, ele te dá exatamente esse plano, o desfocado de trás. Isso. Inclusive você consegue, como é um tratamento digital, você consegue desfocar o primeiro plano e focar o plano de fundo, né? Ou seja, a parte final do fundo da foto, ou fazer o contrário, já que é um processamento digital, você consegue mexer isso por software, pelo aplicativo da câmera, faz esse tratamento da imagem para isso.
né? Então, é um recurso interessante, mas muitas pessoas buscam isso, que destaca o primeiro fundo, o primeiro plano, ou então eu não quero que apareça mesmo o fundo, porque eu quero esconder o fundo, quero só que apareça a pessoa que está na frente, também é um recurso interessante para isso, né? A gente tem visto também, Fernanda, que muitos celulares novos agora têm 2, 3, 4 câmeras, né, atrás, né, do celular. E aí, quantas câmeras é necessário? Mais câmeras é uma foto melhor? Menos câmeras é uma foto pior? Depende basicamente do uso. Se você vai fazer um uso do dia a dia, vamos chamar assim, um uso comum, você não precisa ter 4 câmeras, né, na parte traseira da foto, do celular, para poder fazer suas fotos. Vão funcionar de forma muito bom também. As câmeras melhoraram bastante qualidade. Quando você está procurando uma câmera profissional que faça fotos mais profissionais, aí sim ajuda, porque como eu tenho várias câmeras e várias lentes diferentes, então eu tenho como também fazer fotos de grande angular, né? E não é um efeito digital, é um efeito que ela consegue fazer isso através de lentes mesmo, né? Eu tenho uma lente que é uma de aproximação, eu tenho uma lente que faz, por exemplo, foto só preto e branco, ou então ajuda no foco. Então são câmeras e resultados melhores para isso. Então depende do uso que você vai fazer do celular nesse caso. E aí, uma coisa que a gente não pode esquecer quando eu estou escolhendo a câmera, né, do meu celular, com quantidade grande de megapixels, por exemplo, com gravação de 4K, né, vídeos em 4K, é o armazenamento. As fotos de megapixels, com câmeras de megapixels maiores, né, com uma maior quantidade de megapixels, geram arquivos também maiores. Então, não adianta eu comprar um celular com uma câmera super sofisticada, com alta resolução, e ter uma baixa capacidade de armazenamento, né, porque isso eu vou ter problema logo à frente. Eu vou tendo que ficar movendo foto para o cartão de memória, vou ter que estar movendo foto para a nuvem, né, para poder abrir espaço no celular para isso. Lembrando que se eu vou usar um cartão de memória de expansão, o cartão de memória tem que ser um cartão de memória rápido, né, para que a câmera consiga gravar rapidamente as fotos no cartão de memória. Se eu compro um cartão de memória mais lento, ou seja, que o acesso ao cartão de memória seja lento, a câmera até vai conseguir registrar a foto, mas aí depois ele vai demorar até gravar a foto no cartão de memória, ou muitas vezes, se o cartão é lento, a câmera não consegue nem usar o cartão de memória. O próprio celular, ele não grava a foto no cartão de memória, grava na memória interna porque o cartão de memória é muito lento. Então, o armazenamento também é uma questão importante que a gente não pode esquecer. Pois é, eu acho que eu não sei se as pessoas já passaram por uma situação como essa, assim, às vezes a gente melhora, né, o nosso celular, o smartphone, né, dá um upgrade aí, por exemplo, até em valor, mas depois descobre que a câmera do antigo era melhor. Você já passou por isso? Já vi pessoas fazerem isso já. Eu gosto de fotografia, quando eu vou trocar de celular, eu tenho até monitorado alguns celulares aí que tá na hora de trocar, né? Então agora no segundo semestre provavelmente eu vou trocar de celular, e aí eu estou olhando alguns modelos, marcas, comparativos, né? Para escolher um celular que tenha uma câmera boa, porque fotografia é um negócio que eu gosto bastante. Uhum. Bom, se você tem dúvidas e perguntas... já temos aqui? Não é sobre câmeras, não. A gente já vai fazer a pergunta desse ouvinte, porque tem outros aqui aguardando, né? A participação do Gilberto, de perguntas que foram enviadas na última quarta. Uma delas é do Eduardo. Houve aquele anúncio da Amazon, né? Sobre a série da Netflix, a Black Mirror. Isso. Sugerindo o lado oculto das telas, das tecnologias. Se procede, você acha isso? Então, a série Black Mirror, eu recomendo, quem tem Netflix, quem assina Netflix, eu recomendo que assista, que tem assim, episódios que são bastante impactantes, assim, que mostram de forma muito cruel, vamos chamar assim, a nossa realidade, que muitas vezes a gente não enxerga no nosso dia a dia, e eles falam isso e mostram isso, né, de uma forma bem, assim, até exagerada, para a gente chamar atenção nessa questão. Então faz sentido, sim, assim, nessa questão do lado negro das telas, de capturar, de quase que deixar as pessoas como até muitas vezes um zumbi, né, que não consegue se desvencilhar das redes sociais, né? Cria quase que uma dependência das redes sociais. Então é verdade, Eduardo, tem alguns seriados bem interessantes. Eu recomendo aí que quem puder assistir, né, aos episódios, que são bem interessantes, faz a gente pensar bastante sobre a nossa relação com a tecnologia, bem legal.
Fala em Netflix, não tem uma decisão aí da Justiça do Rio de Janeiro que a Netflix tem que entregar, não é isso? Uma quantidade, um formato de apresentação? Exatamente. O que aconteceu? A Netflix foi acusada de piratear uma tecnologia de compressão de vídeos. O que é essa tecnologia de compressão de vídeos? Os vídeos a gente sabe que são muito grandes, né? Principalmente vídeos de alta resolução, de 4K, né? Ou mesmo Full HD. Se eu tenho uma velocidade mais baixa de internet, eu tenho dificuldade de receber, né, de forma em tempo real, né, para que eu consiga assistir o vídeo sem que ele fique parando, né, nesse caso. Então, a Netflix usa uma tecnologia chamada DiveX, que é uma tecnologia de compressão. Então, o Netflix comprime como se fosse um zip, né, dos frames lá do vídeo, manda para a minha televisão ou para o meu celular ou para o meu tablet, e o tablet ele descompacta, e aí de forma que o uso de rede é menor, né? Ou seja, não mando o arquivo em texto em aberto, né? Ou seja, eu mando ele compactado, né, nesse caso. E essa tecnologia, ela é protegida por direito autoral, né? A Netflix estava usando isso sem pagar os direitos autorais, e aí por isso que o Tribunal de Justiça determinou que ele interrompa o uso desse codec DiveX, né, nesse caso. É um processo aberto nos Estados Unidos, né, e parece que a Netflix não está usando. Ela disse que está usando, mas as provas que foram juntadas no processo dizem que ela continua usando essa tecnologia sem pagar direito autoral para quem desenvolveu a tecnologia. É um caso importante, vamos ver como é que ela vai se manifestar em relação a isso, né? Uhum. A pergunta do Gerson, o status do WhatsApp também contempla a ocultação do online? Também, Gerson, a gente falou sobre isso, né, num CBN Tecnologia anterior aí, falando que agora tinha novas funções de privacidade, né, do WhatsApp, e inclusive a questão do status, você também pode regular quem vê, ou quem pode ver, ou quem não pode ver o seu status pelo WhatsApp, para isso. Então, isso também é uma função que foi incluída agora pelo WhatsApp. O Giovanni, ainda no WhatsApp, ele pergunta, Gilberto, tem como bloquear todo mundo e depois a gente vai liberando as permissões? Não tem, Giovanni. Eles fizeram ao contrário. Na verdade, você vai dizer quem pode assistir, né? Quem pode. Então, se são só seus amigos, seus contatos, né? Qualquer pessoa. Então, essa ainda é essa limite, né? Ou esse tipo de classificação que você pode dar para quem pode ou não pode ver o seu status, sua foto, por exemplo, também você pode limitar nessa nova função de controle de privacidade que o Facebook liberou, que o WhatsApp liberou. Uhum. Uma outra pergunta aqui, se estão obrigando a Apple a migrar para USB-C. Então, essa é uma discussão bastante interessante, ou seja, porque na Europa, né, eles já definiram que todos os celulares vendidos na Europa a partir de 2024 vão ter que ser via USB-C, vai ter que ter pelo menos o carregamento via USB-C, né, que é aquela interface USB nova que você coloca de qualquer posição, que ele encaixa, né, que é meio um padrão nos aparelhos Android, e no Apple não é assim. Os Estados Unidos, né, acabou de propor uma lei que também obrigaria a Apple a usar o USB-C no iPhone, né? Então, ou seja, isso também agora era meio que esperado, né? A União Europeia definiu isso lá para até 2024, os Estados Unidos está indo mais ou menos na mesma linha, e aqui no Brasil também. Essa semana, né, a Anatel já abriu uma consulta pública também aqui no Brasil, exatamente sobre esse tema, para ouvir, né, da população, dos fabricantes, né, essa questão também de se a gente também aqui no Brasil vai obrigar para que todos os aparelhos vendidos, né, aqui no Brasil tenham a USB-C como interface, né, padrão. O que, assim, é interessante, olhando do ponto de vista do consumidor, é bastante interessante, né, porque aí vai ter carregadores USB-C em maior quantidade, né, você vai estimular a concorrência, né, os preços provavelmente vão cair desses carregadores, né, então isso vai ser interessante também. Então, era mais ou menos esperado, a União Europeia definiu, os Estados Unidos está indo pela mesma linha, e o Brasil também, aparentemente, vai pelo mesmo caminho também. Uhum. Um outro ouvinte aqui me pedindo qual o melhor modelo de celular hoje, custo-benefício, já avisando a chegada do 5G. Então, eu tenho visto, né, alguns preços de celular, né? Os preços de celular da Samsung de especificações médias, né, estão preços bastante interessantes. E os aparelhos da Motorola também, né? Os aparelhos da Motorola têm se mostrado um bom custo-benefício também, inclusive com excelentes câmeras, né, que eu tenho observado, até comentei aqui antes.
né, os celulares da Motorola também têm apresentado uma qualidade de câmera muito boa, né, e um preço bastante razoável em comparação a outros do mercado. Então, eu compararia, né, Samsung e Motorola nessa questão. Uhum. Então, vamos agora para os destaques que fecham a semana. Viralizou. Conta Muito pra bem, gente, Fernanda. Gilberto. Vamos lá. Bom, essa semana uma questão interessante, o Instagram, né, com esse controle, né, de quem tem controle de idade, né, para não deixar que crianças, adolescentes, né, acessem ou tenham, né, acesso ao Instagram, ou seja, menores de 18 anos, né, porque é um limite de idade para o Instagram. Ele vai estar estudando outras formas de fazer a confirmação de idade do usuário. Uma delas que eles estão estudando agora é usar uma selfie, ou seja, o usuário vai ter que tirar uma selfie e através do reconhecimento facial, o Instagram vai estimar a idade daquele usuário, né? E aí vai definir se ele tem maior de 18 anos, ele vai ter acesso ao seu perfil ou não, né? Então, essa situação. Ele está estudando outras coisas também, né? Além da selfie, está trabalhando em ferramentas de comprovação para que ele tenha essa situação. Outra forma que ele também está estudando é que você teria que ter uma confirmação de outras pessoas que você é maior de idade. Então, você fala que é maior de idade, mas outras pessoas que têm você como contato também teriam que confirmar que você é maior de 18 anos. É uma outra forma que o Instagram também está pensando. Então, formas diferentes que ele está pensando para exatamente garantir que os usuários da rede social, todos eles tenham mais de 18 anos, né, para isso. Outra notícia interessante, que até a gente já comentou, que essa questão da Netflix foi acusada de piratear a tecnologia de compressão de vídeos. Essa notícia que repercutiu aí no mercado bastante. O Netflix ainda se manifestou que ele não estava usando, mas na verdade parece que está. Então isso deu um certo ruído aí. E outra notícia também dessa semana que me chama a atenção foi essa que a gente também comentou da lei, né, que nos Estados Unidos está já estudando de obrigar a Apple a usar o USB-C. E aqui no Brasil também a Anatel acabou de abrir uma consulta pública também sobre o mesmo tema, para isso. Então são notícias aí que vamos ver como é que isso vai se desenrolar a partir agora da semana que vem, né, para isso. Tá certo. Te agradeço, Gilberto. Até a próxima quarta-feira. Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Lembrando que estamos no meio do ano, né? Viramos a metade do ano, né? Agora o segundo semestre está aí, né? Em julho, né? Estamos agora na reta final do ano, aparentemente, né? Para isso. Obrigado mais uma vez. Excelente final de semana a todos. Até quarta-feira com mais tecnologia.